Boa tarde. Boa tarde, professor Duda. Boa tarde, Helena. É uma honra, né? Novamente a gente está aqui, é sempre um grande prazer, é sensacional. Obrigado pela oportunidade. Bom, hoje eu havia anunciado, era para ter sido ontem essa entrevista, mas a presença do deputado José Zico em Bauru, as duas entrevistadas gentilmente concordaram que nós mudássemos a entrevista para hoje. E já ontem, antes de ontem, já tinha chegado e-mails já, porque realmente a sociedade, não a sociedade de Bauru, não, a sociedade do Brasil inteiro, vamos falar do nosso estado, o estado de São Paulo inteiro, está muito preocupada com a violência na escola. E a professora Gina, a nossa querida dirigente de ensino, junto com a Catine, que é a diretora desse complexo educacional histórico em Bauru, que é o Cristino Cabral, estão liderando aí um movimento para realmente combater a violência nas escolas de Bauru. Porque violência, a sociedade é violenta e a escola, claro, reflete o que acontece na sociedade. Casos de violência são históricos em Bauru. Mas a quantidade hoje de desrespeito, principalmente contra o professor, contra os funcionários, contra o diretor, contra até policiais que estão nas escolas, deixa os atuais educadores de uma maneira muito preocupada. Professora Gina, como é que você analisa tudo que aconteceu nos últimos meses nas nossas escolas de Bauru? Professor Duda, eu quero, em nome da diretoria de ensino, em nosso nome, agradecer esse espaço, não só pela nossa vinda aqui, mas também pelo espaço de discussão de um tema tão relevante nesse momento especial para a nossa sociedade, para Bauru e região, para as nossas escolas. Nós temos cenas de violência que nós não imaginávamos dentro do espaço escolar. Na verdade, para nós é lamentável constatar o cenário que nós temos. Felizmente, não é a maioria. Quando nós falamos de atos de violência, nós podemos afirmar com total segurança que não é a maioria dos alunos que está envolvida com a violência. É um pequeno grupo, mas com certeza faz diferença no contexto escolar. Então tem nos preocupado bastante, por isso então demanda uma ação da diretoria de ensino, mesmo porque a diretoria de ensino tem a visão do todo, tem a visão de todas as nossas escolas. Nós atendemos aí Bauru em mais 15 municípios. Então é uma grande abrangência e a violência, como você mesmo disse, não é isolada, a escola faz parte de um grande contexto. É verdade, a escola é o reflexo da sociedade, né? Marilena, como é que você está vendo, você que está há algumas décadas no ensino, militando, e uma diretora... Eu estou vendo aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós não podemos pecar por omissão. Diante da coisa, como ela vem vindo dia a dia, na imprensa sai nome de escolas que houve agressividade numa escola, que houve em outra. Isso aí está nos preocupando profundamente. E aí, liderados pela dirigente e com o apoio da Secretaria da Educação, nós, Bauru, estamos dando, sim, um pontapé inicial para o basta violência nas escolas. Nós não podemos ficar omissos, nós não podemos ficar calados, e daí nós estamos aqui hoje para iniciarmos um trabalho para conscientizar a população, para conscientizar os pais, para dar uma chamada à sociedade para que junto nós possamos ajudar a tentar resolver esses problemas. Gina, qual a influência da droga nesses episódios? Infelizmente, a droga é um ingrediente muito presente nos atos que nós temos visto. Nós temos tido cuidado de diferenciar indisciplina de violência.
A indisciplina sempre existiu. Claro. Disciplina sempre existiu na escola. Um grupo de alunos, sejam crianças ou sejam adolescentes, isso é normal no comportamento, até certo ponto aceitável, desde que isso não invada o espaço do outro e não atente contra a liberdade e a integridade do outro. Então a droga tem feito diferença negativamente nos nossos espaços e nós não podemos fechar os olhos. Nossa grande preocupação, nosso grande receio era que com as notícias, com o passar do tempo, essas notícias caíssem na normalidade. Saiu numa escola um dia, saiu uma notícia no outro, e aí caímos numa anestesia muito perigosa de que isso acontece mesmo, de que a escola pública é sinônimo de violência, e com certeza não é. Eu volto a dizer que nós trabalhamos com uma minoria de situações, eu não digo nem de alunos, os alunos estão em formação, mas de situações negativas. Então nós temos trabalhado, não sozinhos, sempre em parceria com outras instituições, outros organismos, porque a droga também é um foco do nosso trabalho. Infelizmente ela está presente, como está na sociedade, ela também invade o muro da escola. Grandes violências na escola. Bauru, historicamente, nós contamos história aí. Eu me lembro, há mais de 40 anos atrás, não existia nem o Prevê tem 38. Eu era professor em Pirajuí. Teve uma quermesse no Ernesto Monte, um aluno matou outro. Mas eram casos esporádicos, dois alunos brigaram lá na hora da quermesse. Você sabia disso, Helena? Teve isso? Eu ouvi falar. Né? Eu mesmo, se for contar casos de Prevê com 38 anos, eu conto caso terrível que aconteceu no Prevê, que a gente rapidamente, por mecanismo, elimina e atua. Agora, a quantidade hoje, o desrespeito à figura do educador é o que entristece a gente, né, Helena? Porque o educador, meu Deus do céu, na nossa época, quando o professor entrava na sala, a gente levantava, fazia até continência, se fosse o caso, né? Hoje, o cara trata o professor como um qualquer, e é lamentável. O que você tem a falar sobre isso, o relacionamento do aluno com o educador, Helena? O que eu tenho a falar, e eu falo para os quatro ventos, a sociedade, os pais transferiram para a escola a responsabilidade que é sua, que é a primeira educação se dá em casa. Verdade. Ele está transferindo para a escola uma responsabilidade que é dele. E a escola, ela não tem meios para impedir, para segurar isso, porque o aluno, ele vem de casa já com uma prevenção de falta de respeito, porque o próprio pai às vezes agride o filho até, o próprio pai desprestigia o professor. Claro. E é contra isso que nós estamos batendo. Nós temos que bater, nós temos que acordar os pais que o primeiro respeito vem em casa. Tem filho que não respeita nem o pai, como é que vai respeitar o professor? Então, o primeiro respeito é em casa com os pais. O segundo respeito é na escola, respeitando o diretor e respeitando o professor. Mas o que nós estamos vendo? Vou contar até um fato que me chamou a atenção. A professora está pedindo, isso aconteceu na minha escola, está pedindo para o filho fazer a tarefa. Isso eu acho uma coisa linda. Eu parabenizo de público a minha professora, porque ela é comprometida, ela está querendo que o filho vá para frente, que progrida. A mãe chegou a ligar e dizer: para de pedir tarefa, eu não tenho tempo de corrigir, eu não tenho tempo. A verdade, hoje os pais, infelizmente, estão tendo tempo para acudir os seus filhos.
Tá chegando um monte de pergunta aí. Hoje nós vamos tentar fazer uma entrevista até mais comprida. E eu sabia que ia acabar acontecendo isso. Já chegaram aí umas 15 perguntas já. Mas eu quero entrar até qual o mecanismo de punição. Que aqui a gente da escola privada, a gente tem mecanismo de punição. Se o cara cometer 3 faltas semelhantes, nós não damos a transferência para ele mesmo. Eu que conheço escolas em muitos países do mundo, eu fui em alguns lugares, se o aluno é pego colando, ele é expulso. Que é o grande fraude na escola que eles consideram, pegou colando, está eliminado, entendeu? Agora, então, a minha pergunta, Gina, é essa aí. Que mecanismo a escola tem de se defender daquele aluno que ela mesma considera incorrigível? Porque tem gente que é um verdadeiro animal. Não é isso, né? Infelizmente, é verdade, é verdade. Nós temos situações que a escola tem condição de dar conta. Que é exatamente a sua pergunta. Mas eu quero, antes de responder diretamente a sua questão, deixar claro que a escola não dá conta sozinho das situações, claro. Né? Quando nós vemos ali uma notícia, nós estamos vendo a ponta do iceberg. Na verdade, nós não percebemos, e muitas vezes não se para pensar, por que chegou nesse ponto, né? Que é exatamente o que a professora Catine estava colocando. Nós precisamos que a família não seja permissiva, que a família se coloque no papel, seja pai e mãe, seja avó, seja quem cuide desta criança ou desse adolescente. Quando os pais olham para nós, ou o responsável olham para nós e dizem, eu não posso com esta criança, eu não posso mais com ele, eu não posso mais com ela está desistindo de fazer o papel dela. E aí ela passa para a escola aquilo que a escola não tem por função realizar em primeira instância. O grande papel da escola é a educação escolar. Nós temos ali como aluno e não como a formação inicial, que é papel da família. Então, muitas vezes a escola vai buscar e busca Conselho Tutelar e vai buscar trabalhar com Promotoria da Infância e Juventude, Ministério Público, para poder buscar caminhos para auxiliar este aluno, auxiliar essa criança e esse adolescente. Para dentro do espaço escolar, professor, que é a sua questão, nós temos o regimento escolar e nós aplicamos com severidade as normas que estão no regimento escolar. As normas, no caso de um aluno que realmente, um dia ele jogou uma laranja no professor, no outro dia, coisa que a gente sabe que acontece, sim, não é isso, sim, né? Sim. Aí ele comete 3 vezes uma infração de desrespeito ao professor. Que mecanismo que vocês têm para um aluno desse? O nosso regimento, aliás, nós temos as normas básicas, né, que são para as nossas escolas, e as escolas particulares também comungam dessas normas básicas. Então, falando especificamente ali da nossa realidade da escola pública estadual, nós temos as advertências, né, as advertências verbais, as advertências escritas, sempre comunicado aos pais ou aos responsáveis, porque a família tem que estar interagindo com isso, na verdade, né, tem que fazer parte desse questionamento. Em seguida, nós temos as suspensões, que conforme a falta, a infração, tem a quantidade de dias para essa suspensão. A reunião do Conselho de Escola, que é um colegiado importante, que vai aí deliberar sobre essas questões, né? O Conselho de Escola, rapidamente, é formado por pessoas de toda a comunidade escolar, funcionários, professores, pais, alunos, representantes dos professores, de todos que fazem parte dessa comunidade escolar e que vão deliberar sobre a questão específica ali em pauta. Em última instância mesmo, mas nós podemos usar isso, que é uma transferência compulsória do aluno daquele contexto que ele está, desde que ele tenha vaga assegurada em outra escola. Jamais nós vamos colocar esse aluno na rua, né, porque a nossa função de escola pública é de ter o aluno estudando. Então, ele vai para outro contexto, para ver se em outro contexto ele tem um outro comportamento. Bom, vamos dar uma passadinha rápida aqui em algumas perguntas. O Daniel Moraes é uma pessoa espetacular, evangélica, eu quero muito bem o Daniel, da Moraes Imobiliária. Ele reconhece o trabalho de vocês e quer que vocês contem com ele nessas nobres ações que vocês estão tendo. Grande parceiro, Daniel. Aliás, eu quero cumprimentar o Daniel Moraes, que gentilmente
prioritariamente, assim que nós passamos para ele, que nós estávamos engajados num projeto onde a gente iria fazer um concurso e premiar os melhores trabalhos, o Daniel prontamente nos ofereceu para dar um prêmio aos nossos alunos. Daniel, Deus te pague pela sua força, pelo seu carinho e pela atenção numa causa justa. Porque você, a gente sabe que é uma pessoa maravilhosa, que tem pautado em lutar pelas causas justas e boas. Então eu quero de público já dizer que o seu prêmio, que é uma bicicleta, foi muito bem-vindo na comissão de organização do nosso projeto. Tem uma aluna aqui, a Eli Martins, é aluna faz pedagogia no IESB. Ela manda os parabéns para a Catine, pelos prêmios da Catine e etc. Cláudia Lobo de Bauru também elogia a Catine como diretora do Cristino Cabral. Ela está fazendo uma pergunta aí. Fez uma pergunta? Cadê? Parabéns pelo seu... Não, tá certo. É só dar os parabéns, cumprimenta. O Aurélio Braga. Boa tarde a todos. Violência é violência e ponto. Agora, relativando-se à questão de suas causas, família, droga, impunidade, vocês veem diferença na violência escolar existente na escola pública e privada? Por quê? Na verdade, assim, eu percebo, sim, uma diferença, porque a escola privada trabalha com um contexto menor de pessoas. Se nós vemos as pessoas, a quantidade de pessoas que está na escola privada e quantas pessoas estão na escola pública, nós vamos ver que com certeza é diferente, né? A demanda é diferente, o espaço físico é diferente, então a convivência com pessoas diferentes. Então eu percebo essa diferença, sim. A incidência de violência. Agora, por exemplo, a questão das drogas, ela não é específica da escola pública. Nós temos questão de droga também na escola privada. E nós lidamos com a mesma situação, uma situação comum à educação. Não combina a educação com droga, mas infelizmente elas estão convivendo num espaço muito próximo. Aurélio é uma pessoa extremamente inteligente, eu conheço o Aurélio. A diferença que tem realmente na escola privada, se eu tenho um professor que não funciona, eu mando para o departamento pessoal, indenizo ele e mando embora. Agora, na escola pública, se bobear, o professor manda mais que o diretor. O corporativismo e tudo que está lá. Como mandar um professor embora na escola pública? Concursado. Concursado, prestou concurso, está lá, ele só fala no Parmeira e no Corinthians. A não ser que ele aparece, fica pelado na sala de aula e sobe em cima da mesa, e olha lá, ainda vai dar trabalho ainda, entendeu, né? Então, eu acho que começa por aí. É lamentável. E também na hora da exclusão de um aluno, nós agimos direitinho como a pública. Só que nós temos que fazer. A família está pagando, eu tenho que preservar o direito daquele que está pagando para ter uma educação diferenciada. O que você tem que fazer? Você convoca o conselho de classe, a família participa dessa reunião do conselho para defender o filho, aí os professores votam, deu positivo. Só a hora que eu falo que eu vou convocar um conselho de classe, porque depois esse documento acompanha o aluno. Sim, a família já corre e pede a transferência. Sim. Entendeu? Não quer esperar o conselho. Até hoje eu consegui fazer um conselho de classe no Prevê em 38 anos, Helena. É diferente. Um cara que há mais de 20 anos atrás tentou bater num professor que vinha de São Paulo para cá para dar aula no cursinho, um cara grandão, bitelão. Fizemos o conselho, ele foi lá, ainda queria bater no professor na própria reunião, expulsamos o bicho. Agora, então eu acho que é isso aí. Lamentavelmente, a escola pública tem compromissos sociais importantíssimos, né? Presa por uma legislação que eu acho que se o professor não está funcionando, educação é uma coisa muito séria para ele ficar lá. Na escola privada, lamento.
Fala, mas gera desemprego. Não, gera emprego. Eu mando um embora e contrato outro pro lugar dele. Do mesmo jeito que eu dispensei, eu contrato outro. Essa é a vantagem da escola privada. Se o professor não manter disciplina, eu não trabalho com professor que não mantém disciplina, Aurélio. Lamentavelmente. Como é que a diretor, a Helena Catini, que é uma diretora jogo duro, né? Como é que ela vai fazer para mandar embora um professor concursado? Não adianta. Nós trabalhamos por outros caminhos, né? Possíveis. Nós trabalhamos com a conscientização, com a orientação. Esse é o nosso trabalho todo. Nós temos excelentes profissionais, trabalhamos com excelentes profissionais. Mas um ruim estraga. Exato. Nós temos, olha, veja bem, na escola pública, eu vou falar da nossa diretoria de ensino de Bauru. Nós trabalhamos com mais de 60 mil alunos. Então, olha a demanda de alunos. É óbvio que nós vamos ter mais incidentes, mais problemas, com mais gente convivendo. Bauru, vocês têm 60 mil alunos? Não, na diretoria. Em Bauru nós temos 41 mil alunos. Na cidade de Bauru, na diretoria de ensino de Bauru, na região, mais de 60 mil alunos. A escola privada dá uns 15 mil, mais ou menos. Em torno de 15 a 18 mil. 15 a 18. Isso. Catino, o que você tem que falar nisso, desse assunto? O que eu tenho que falar seriamente é o seguinte: em primeiro lugar, que os pais se conscientizem que a escola é do aluno. A escola não é nossa. O governo dá tudo para o aluno. Hoje está assim, materiais, professor, luz, água, a infraestrutura, dá tudo para o seu filho. A única coisa que você tem que fazer é mandar seu filho para a escola e entender que nós estamos ali para amá-lo, para fazer dele gente, cidadão, futuro homens do Brasil. Nós estamos ali pagos para isso, mas nós não estamos ali para apanhar. Nós não estamos ali para ser ofendidos. Nós não estamos ali para mentir. Você, pai, olhe para mim. Veja na minha representação que eu tenho um amor muito grande pelos seus filhos. O que é que estou fazendo aqui hoje? Chamando a sua atenção para que dê valor à sua escola, dê valor aos seus professores. No Cristino Cabral, eu brigo sim. Eu brigo muito, mas qual é a preocupação da Secretaria da Educação? Qual a preocupação da dirigente, a dona Gina? Qual a preocupação de Bauru? É que está sendo moda. Todos os dias nós estamos tendo nos jornais notícia de desastre nas escolas. Por sinal, eu quero aqui de público cumprimentar o Jornal da Cidade de Bauru, que prontamente, junto com o IESB, com o Duda, abraçou o nosso projeto. E eu quero dizer que esse projeto está tendo uma repercussão muito grande. Isso está muito bom, nós estamos muito contentes com isso. E nós precisamos do envolvimento de todos, nós precisamos do envolvimento da sociedade para que o nosso projeto seja um sucesso e que você, pai, se conscientize que a escola precisa ser respeitada. Ô Gina, a campanha será lançada no dia 2. Isso. Como que vai ser os termos da campanha? Isso. Nós trabalhamos com um grande tema. É um grande programa, na verdade. Estamos fazendo agora o pontapé inicial dessa nossa campanha, né? Então, o nosso tema é Diga Não à Violência nas Escolas. É um grande tema. No dia 2 de maio, nós iremos fazer o lançamento oficial, então, deste programa junto aos diretores de escola. Todos os nossos diretores de Bauru e região estarão na diretoria de ensino para conhecer a dimensão desse programa e também o nosso concurso de redação, que é a primeira ação desse programa. É um projeto onde os alunos vão participar do concurso de arte e redação, e serão premiados, mas o mais importante, com certeza não é o prêmio, mas é o processo, né? É o processo. Nós esperamos que as escolas, dentro das suas salas de aula, com os alunos e os alunos levando às suas casas, possam refletir um pouco sobre duas questões. O que é que está levando a violência para dentro da escola? O que é que motiva essa violência?
Onde nós temos as causas dessa violência imediata dentro da escola? E quais as possíveis ações para minimizar e até acabar com as ações de violência na escola, apesar do contexto que nós vivemos. Então esse é o grande mote da nossa campanha. E na sequência nós vamos acontecer então, esse concurso e no dia 25 de maio nós faremos então a premiação aos nossos alunos e uma mesa redonda com autoridades que possam discutir junto conosco, autoridades aí do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da OAB, que possam discutir junto com os diretores de escola, junto com a diretoria de ensino, quais as possibilidades, quais as grandes parcerias que efetivamente nós podemos realizar para que os nossos alunos possam aprender com tranquilidade, os professores possam ensinar e os alunos aprender. É fundamental que o ensino público vá bem. Nós não vamos ter um país sério. Eu coloco o ensino público num diapasão superior ao do privado até. O ensino privado só deve existir se ele conseguir ser diferenciado, um ensino de qualidade, senão não tem nem motivo de existir. Né? Agora é fundamental e todos nós temos que estar enganjados nessa campanha. Nós do ensino privado temos que melhorar também o combate à violência nas nossas escolas e colaborar com a escola pública, que lamentavelmente não tem os mecanismos que a escola privada tem para enfrentar um problema desse. Né? Então eu acho fundamental que o ensino público seja prioritário, né? E que realmente a integridade do professor seja preservada, o seu status, porque o professor é um educador que às vezes tem que ensinar limites para quem não tem limite na sua própria residência. Educação é uma coisa tão séria que a família que deixa isso só por conta da escola é um pai que está devendo para o filho. O pai tem que participar da educação do filho. E saber o que a escola está fazendo e colaborar com a escola. A Olga Bicudo manda uma pergunta para você, Catine. Com muito prazer a presença da dona Olga aqui. Boa tarde, Catine. Como você administra a violência na escola que você dirige, o Cristine Cabral? Você procura sintetizar, viu, Catine? Se como o Duda muito bem colocou, na nossa época não havia violência na escola. Havia, sim, muito respeito. Olga, você é nosso exemplo aqui em Bauru, pela PAI, parabéns. A gente procura sintetizar fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Nós fazemos na escola, nós vamos, nós damos palestras na escola contra a violência, nós mobilizamos os pais em reuniões, nós chamamos a atenção dos alunos para o que pode, o que não pode, nós convidamos OAB, advogado, nós temos aliás um pai de família muito presente na escola, o doutor Sérgio Mangelardo, que é um advogado que ele está nos ajudando muito, ele faz parte inclusive da PM, ele está indo com projetor, sala por sala, mostrando para o aluno o que é que pode, o que não pode, o que está sendo prejudicial para a nossa sociedade. E com isso, eu não vou falar que no Cristino é tudo maravilha, não. Nós temos problemas, sim, também no Cristino. Só que a gente procura impingir ali uma disciplina com muito amor, com muito trabalho, com muita dedicação, para tentar minimizar os problemas. E graças a Deus a gente está conseguindo atravessar. Gina, muito interessante esse e-mail, chegando dos Estados Unidos. É o Reinaldo Grilo, é um bauruense que mora em New Jersey, nos Estados Unidos. Boa tarde, Samuel, professor Duda e convidados do Enfoque Regional. Ele está nos assistindo pela internet. Okay. Os meus filhos, quando eram pequenos e frequentavam o ensino médio, foram orientados a não colarem. Mas sempre comentavam comigo que muitos dos seus companheiros colavam. Eles não entendiam o porquê. Eu sempre disse a eles, façam a sua parte e os demais problemas dos outros deixa para os pais deles. Agora o mais novo está no college. E ele me disse outro dia que tinha muitos dos seus colegas de classe que colam.
Eu penso que é vício. Foram acostumados com a situação e levam isso para a vida toda. E outra, aqui as escolas têm os mesmos problemas que vocês têm aí no Brasil. Eu digo com relação aos professores e droga. E o mundo de hoje é difícil de se lidar. É aquilo que nós dissemos, a escola é o retrato da sociedade. Exato. É Reinaldo Grillo quem falou. Não, é muito bem colocado. Não é diferente mesmo, né? Nós estamos focando aqui nos nossos problemas, Brasil, Estado de São Paulo, falando de Bauru e região, mas as dificuldades existem. E por passar por cima, muitas vezes, de ações ditas pequenas, como a cola, é que nós vamos crescendo nos problemas e nas infrações, até chegar numa dimensão que aí nós nos assustamos. Por isso o papel da família é fundamental, é cuidar da ação em casa, como ele mesmo disse, ele orienta e orientou sempre os filhos, então esse papel de orientação é fundamental. O Luiz Carlos da Bela Vista, primeiramente gostaria de parabenizar o professor Duda pela entrevista de ontem com o deputado, o deputado José Zico. Digo que pela primeira vez eu gostei de um petista. O deputado encantou todo mundo pela simplicidade dele, não é à toa que ganhou 6 eleições. Gina, uma nova lei obriga as escolas a matricular os garotos que estão internados na antiga FEBEM, que estão dando muito trabalho no local. Por favor, comente isso. Ok. Os alunos que estão internos também têm direito à educação. E realmente a escola pública não nega e não pode negar a vaga e o direito à educação para ninguém. Desta forma, eles são incluídos, nós trabalhamos com eles e continuamos acompanhando com bastante atenção tanto o desempenho escolar quanto a questão do comportamento e da disciplina, contando sempre com o apoio da Fundação Casa, na antiga FEBEM, né, hoje Fundação Casa, do Ministério Público, que acompanhado também por toda a equipe escolar. Então, nós não negamos vaga, a vaga é justa, é deles, o ensino público está aí para todo mundo mesmo, mas o acompanhamento deve ser rigoroso por todos envolvidos com esse adolescente, com esse pré-adolescente também. A Catine vai responder essa pergunta da Sônia, do centro da cidade. Enquanto não mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que por sinal só sabe dos direitos e não dos deveres, e enquanto a criança passar de uma série para outra sem saber, o governo entregar escolas sem condições de receber o aluno com dignidade, salas sem ventiladores, sem cortinas, sem merenda, sem biblioteca, que esperança teremos de um futuro para esses jovens? É desanimador. Eu quero dizer o seguinte, que lamentavelmente o que nós vemos hoje na sociedade, nós não podemos maquiar. Existe um foco muito grande no Conselho Tutelar dos direitos dos alunos. A sociedade, o Conselho, não foca com ênfase os deveres, porque todos nós, cidadãos, todos nós, alunos, todos nós, seres humanos, nós temos direitos e deveres. Então, o que acontece? Você não pode focar só vamos dizer assim, os direitos dos alunos. Não, você tem que focar que numa escola existe também as regras disciplinares, muito bem explicado pela Gina. O regimento é muito propício para isso. Acontece que, eu volto a falar, os pais precisam dar essa cobertura e o Conselho Tutelar, as nossas autoridades, precisam acordar para mostrar que não é só de direitos, eles precisam respeitar os seus deveres. E o mais importante, os pais têm que começar a trabalhar em casa, que o seu aluno, o seu filho na escola, ele tem deveres a cumprir. E aí o que acontece? Muitas vezes, como teve essa escola que foi inaugurada sem o devido
vamos dizer assim, um monitoramento preparado para a escola, mas o que houve? Uma pressão popular para que a escola seja instalada. O povo precisa saber da dificuldade de dar vaga para o aluno. Não existe vaga, não existe condições de atendimento a tudo. E às vezes é necessário inaugurar uma escola contando que aos poucos vá se acertando as dificuldades. E essas inaugurações, às vezes, estão prejudicando e dando esses probleminha que vão ser sanados, porque nós estamos aqui com a dirigente procurando corrigir ao máximo possível, com uma rapidez imensa, todas essas dificuldades. O Hélio do Jardim Araruna pergunta para a professora Gina. Pois não. Eu acho que cada diretor em sua unidade escolar deveria punir mais e se preocupar principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Pois nesses horários, principalmente saída, ficam grupos que não pertencem à unidade escolar e só atrapalham. A senhora acha que há possibilidade de uma fiscalização maior na entrada e na saída dos alunos? Sim, essa é a grande preocupação mesmo das escolas, entrada e saída, porque na verdade nesse trânsito de alunos nós temos em volta da escola, no entorno, pessoas que não são da escola, não fazem parte, mas que podem estar ali por razões que não as educacionais. Então nós contamos com a parceria com a Ronda Escolar, que tem nos ajudado bastante no apoio das entradas e saídas, e com a própria equipe escolar, que tem um cuidado especial com os seus alunos e principalmente com a segurança dos nossos alunos, para que eles possam entrar e sair com tranquilidade do ambiente escolar. Duda, posso só completar uma coisa? Por favor. Da pergunta anterior, essa escola que estava na questão anterior, ela já tem merenda, ela tem ventilador, ela tem segurança, ela tem funcionário de limpeza. Então, assim, nós estamos cuidando de tudo que possível. A escola está já recebendo uma nova equipe de gestão, mas mesmo assim a luta continua diária e nós conseguimos com a ajuda das famílias. É o que eu falo, se as escolas do estado de São Paulo têm problema, você imagina do Brasil Central, né? Pois é. Eu conheço escolas em Goiás, Mato Grosso. Começa pelo professor. Quem tem diploma de ginásio vira professor lá, né? Isso aí mesmo. você avalia. O doutor Natanael, ele é advogado, é uma pessoa muito esclarecida. Vendo esta análise do professor Duda sobre não poder mandar o professor mais embora, está perguntando para você, Gina. Sim. A senhora não acha que a instabilidade do funcionário público, a estabilidade, acho que ele está falando, é um câncer administrativo que deve ser extirpado no Brasil? Parabéns, professor Duda, pela entrevista de ontem. Foi a melhor que assisti. É impressionante como esse José Zico agradou a população de Bauru, boa. Viu? Você não assistiu de ontem? Coisa boa, não vi, estava fora. Você assiste domingo, vou assistir, você vai gostar. Com certeza, pelo site. Tudo. Ele está falando, não pode mandar professor embora. Não pode, força de expressão. Mas é muito difícil, muito difícil. É difícil porque o professor que está efetivo, ele é concursado. Não só o professor, né? Qualquer funcionário público. Funcionário público, essa é a estrutura, né, de todo serviço público. E, na verdade... Que está para mudar, né, Gina? Mas para quem entrar agora... Isso, tem uma lei aí tramitando, quem entrar agora já não vai ter essa estabilidade. E já mudamos, temos estágio probatório, os 3 anos do estágio probatório. Eu vou colocar aqui, se a coisa não mudar, de não valorizar o professor, o que vai acontecer, nós não vamos ter professor. Nós temos que acordar de respeitar o professor, porque a coisa, hoje chegou para mim uma professora pedindo exoneração. Ela não está aguentando a pressão dos alunos, a falta de respeito, os maltratos. Isso nós não podemos... Para reforçar o que você está falando, Catine, você continua. O Pedro Valentim fala aqui, que saiu na Folha essa semana, que não tem mais professor de Química, Física, Sociologia, Geografia. Isso é verdade? E ele pergunta para você, Catine, na sua escola também falta professores? Não, a coisa está ficando feia, está ficando geral. Ficar lá para apanhar do aluno, o que resolve? Nós temos que... Ô, Valentim, a coisa, ou a sociedade
dar um basta à violência nas escolas, ou a coisa vai pegar de um jeito que nós não vamos ter mais professor. E eu não posso concordar com isso. Eu acho que, em primeiro lugar, eu apanhei muito quando eu era criança, porque se eu chegasse na minha casa e contasse para minha mãe que eu tinha sido chamado a atenção, e olha que eu não era gente, hein? Que eu contasse para minha mãe que eu tinha feito alguma aberração na escola, eu apanhava. Hoje não pode bater, hoje não pode chamar atenção, hoje o pai passa a mão na cabeça, hoje a reve tá aí, é droga, sexo à vontade, os pais passam a mão, acham normal, entendeu? Agora, se não começar um trabalho de respeito em primeiro lugar, reeditando o mestre, aliás, tem uma fala de Paulo Freire. Paulo Freire dizia: o maior problema da humanidade vai ser a crise de autoridade. Nós não podemos perder esse princípio de autoridade. O mestre, ele tem que ser respeitado na sua entrada. E aqui no Brasil faz tanta lei desnecessária que estão preocupados até... Claro, se o pai agredir o filho, já tem lei. Foram fazer essa que o pai não pode executar qualquer... castigo físico. É importante que se diga que nos Estados Unidos, em alguns estados, ainda tem a palmatória. O aluno que comete uma coisa, ele vai para a diretoria, na presença de um representante da escola, dos professores, dos alunos, é dado palmatória na mão do aluno. Nos Estados Unidos tem alguns estados que ainda tem isso, né? E aqui, meu Deus do céu, eu levei tanto puxão de orelha no grupo, entendeu, né? A minha letra era feia. Tudo era motivo, a dona Olga Florindo quase arrancou a minha orelha. Ela falou: menino, você melhora essa letra. Mas entendeu? Aqui, Duda, o próprio filho fala pro pai: cuidado que eu te levo no conselho tutelar. Olha onde nós estamos. Inversão, né? Eu já falo pros pais: não é por aí. Cada vez que você impingir no seu filho um limite, uma educação com firmeza, você está salvando o seu filho. Tem uma piada na internet que é bem interessante. Nossa, o pai de antigamente, o pai para o filho. Como é que você explica essas notas baixas? O pai de hoje chega para o professor e fala: como é que o senhor explica as notas baixas? E o professor atuado, né? Tentando explicar, né? Como é que o senhor explica as notas baixas? Olha, a Secretaria da Educação tem uma preocupação, falando aí do professor, só para fechar essa questão, as licenciaturas hoje têm perdido alunos. Tem aluno, né? Nenhum. Eles não querem mais buscar licenciatura. Só a gente fazendo a distância. Então, e não é só pedagogia, licenciatura em geral. Por isso a falta de professores aí, que foi acusada aí nos e-mails. A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo tem o plano de tornar a carreira do professor uma das mais atrativas. Lógico que tudo na educação não acontece de um ano para o outro, a gente precisa de década para isso acontecer, mas já é um processo para que a gente possa ter professores bem formados e bem valorizados. Bom, infelizmente nós explodimos o tempo. Só um segundinho para cada uma dar um tchau para o telespectador. Catine. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Duda por essa oportunidade que nos está dando, e eu estou solicitando, através desse maravilhoso programa, eu estou solicitando apoio dos pais, dos professores, dos alunos para esse projeto que nós estamos lançando hoje aqui. Esse é um projeto para acabar com a violência nas escolas, aonde todos vão raciocinar o que é que eu preciso fazer para diminuir a violência. O que é que eu preciso trabalhar? Eu tenho que acabar com a omissão, eu tenho que agir, eu tenho que entrar em ação com dinamismo, com amor, com solidariedade, com firmeza, e mostrar para a sociedade que nós podemos sim reverter esse quadro. Eu acredito muito no projeto. Professora Gina. Eu agradeço o espaço, eu reitero o nosso agradecimento, agradeço a todos os envolvidos aqui nesse nosso programa, mas eu quero me dirigir especialmente às famílias e dizer para pais, para os responsáveis dos nossos alunos da rede pública estadual, que os seus filhos
precisam de vocês. Que vocês colaborem conosco, porque na verdade estarão colaborando com o presente e o futuro dos seus filhos. Juntos nós poderemos fazer muitas coisas. Muito obrigada. E nós esperamos que esses alunos que estão sendo educados, quer pela escola pública e pela escola privada, deem um país muito mais próspero, feliz, justo e produtivo. É tudo isso que nós queremos. Tudo passa pela educação. Se a educação não funcionar, e se a família não ajudar, ela não vai funcionar. Eu quero... Um beijo pro Diamantino, porque depois ele vai me cobrar. Alá, Diamantino, eu te amo. Desculpa, Duda. Um abração para você, Diamantino. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.